Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 35 da obra Estude Viva, que aqui tomamos a liberdade de intitulá-la Influenciação Espiritual Sutil. Nesse capítulo encontram-se as seguintes mensagens: ambiente espiritual, de Emmanuel, e Influenciações Espirituais Sutis, de André Luiz. Além disso, nesse capítulo, os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho capítulo 12, o item 3, Retribuir mal com bem, e a pergunta de 524 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça suas leituras, faça suas reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que conhecimento esclarece e vida é oportunidade prática para colocarmos então todos esses ensinamentos em ação, vamos então estudar para esclarecer e poder praticar cada vez melhor? Bom, como de costume, iniciando os nossos comentários com a mensagem do Evangelho, o capítulo 12, o item 3, Retribuir mal com o bem. Essa mensagem justamente nos convida a refletir sobre a frase, sobre o conselho que Jesus nos disse: amai vossos inimigos. Esse item justamente destrincha aquela ideia que pode acontecer de interpretarmos essa ideia da seguinte maneira: amar vossos inimigos? Ter o mesmo carinho que eu tenho com um amigo, com uma pessoa que me tem afeto, eu ter o mesmo carinho, o mesmo afeto com o meu inimigo? Bom, se você interpreta dessa forma, a gente observa que, primeiro, não faz sentido. Segundo, seria praticamente impossível. Vocês não concordam? Quando ele vira e fala assim, amai vossos inimigos, não é que nós tenhamos com eles o mesmo afeto, como diria a avó, o mesmo lugar no coração que nós temos com os nossos pais, que nós temos com os nossos filhos, que nós temos com aquelas pessoas que são íntimas de nós e que nos tratam bem, que nós convivemos ali harmonicamente. Não é isso. Quando ele fala sobre nós amarmos os nossos inimigos, é de oferecer-lhes a oportunidade do perdão, é de oferecer a eles a oportunidade de reconciliação, é oferecer a eles pensamentos positivos, não desejar a eles vingança, não ter remorso, não nutrir ódio com relação a eles. Isso é amar vossos inimigos. Essa mensagem do Evangelho nos convida justamente a refletir os seguintes pontos: que nós devemos perdoar sem condições. E o quão difícil é isso daqui, né? Nós devemos falar, não, te perdoo, desde que você faça isso, repare isso. Entendem? É aquele perdão com cláusulas. Eles falam, não façam isso. Porque a partir desse momento, além de ser uma situação humilhante, o que te fere? Você cobra perdão, o seu perdão vale algo nesse sentido de que precisa pagar para ter? Aí ele continua: não ponha obstáculos à reconciliação. Se o seu inimigo se arrependeu, observou que a atitude que ele teve foi errada e vem até você para então pedir perdão, não coloque obstáculos nessa reconciliação. Perdoe, dê uma segunda chance. Se nós soubéssemos o poder que o amor tem de transformar, nós estaremos a todo momento dando chances dos outros nos amarem e nós amarmos eles em troca, expandindo isso daí e transformando muitas vidas. Além disso, é desejar o bem, é socorrer caso necessário. Se esse inimigo que ontem te fez algo ruim, ele cai diante de você, socorra-o. Faça a diferença. Não é porque ele te feriu que você também irá feri-lo. Tem uma historinha que agora eu me lembrei, já devo ter contado para vocês em algum vídeo, mas convém aqui mais uma vez falar dela de novo. Diziam-se que um sábio estava andando perto de uma cachoeira e ele viu um escorpião se afogando no rio. Ele prontamente foi lá, com as suas mãos fez uma concha, tirou aquele escorpião da água, só que nesse momento em que ele estava tirando o escorpião da água, ele foi e o picou. E justamente por reagir àquela picada, ele solta e o escorpião volta a cair no rio. O que ele faz? Ele vai lá, tira uma folha da árvore, volta, pega o escorpião e devolve ao solo. E os discípulos, olhando aquele mestre fazendo isso, ficam indignados. Ele fala: mestre, ele te picou.
e você foi lá e continuou ajudando ele? Ele vira e disse: olha, ele agiu conforme a natureza dele e eu conforme a minha. Interessante isso, né? Convém a nós refletirmos um pouquinho sobre. Além disso, vem a pergunta de 524 do Livro dos Espíritos sobre a ajuda dos nossos espíritos protetores. Sobre aqueles pressentimentos que nós ouvimos, mas nem sempre seguimos. É interessante essa pergunta porque ele fala o seguinte, que o Conselho dos Espíritos Protetores, eles se esforçam a todo momento para que nós possamos viver cada vez melhor. Só que muitas das vezes nós não o escutamos. E eles nos comunicam conosco de que forma? Através da nossa voz da consciência. Que aí, quando vem uma situação, aparece e fala, olha, não faça isso. Pense direito. Melhore isso. Não faça assim. A gente fala, ah, não. E uma coisa que é muito interessante e que nessa resposta os espíritos superiores nos explicam isso. Muitas das vezes, quando eles nos sopram o conselho, nos dão a dica e nós não ouvimos, eles continuam a tarefa, só que eles tentam alguma pessoa que está ao nosso redor. E aí, tem uma nota do Allan Kardec dessa pergunta, que ele diz o seguinte, reflita todas as vezes que aconteceu algum acontecimento ruim na sua vida. E observe se antes de acontecer aquilo, você não tinha recebido algum conselho de falar, olha, não faça isso. Olha, não haja assim, não pense isso, não fale isso. E você foi lá e fez. Ou alguém veio até você, uma pessoa física, um amigo seu, familiar seu, alguém que estava próximo de você, falou, olha, acho que assim não vai dar certo, assim não convém, não é bom. E aí você não deu muita atenção e aconteceu aquilo de ruim. Então ele nos convida justamente a refletir sobre essas questões. Então, olha que interessante, né? A mensagem do Evangelho nos falando sobre a ideia do perdão, sobre a ideia de fazermos diferente, de oferecermos uma nova oportunidade. Essa mensagem nos falando sobre os conselhos, sobre aqueles que buscam sempre nos oferecer uma vida cada vez melhor. E é através dessas relações que vem então a mensagem de Emmanuel, intitulada Ambiente Espiritual. Essa mensagem nos convida a refletir, pessoal, sobre a seguinte ideia. Os espíritos superiores estão a todo momento a querer nos ajudar. Mas o que Emmanuel nos explica é que para que essa ajuda se torne efetiva, é necessário um ambiente limpo, um ambiente preparado para recebê-los. Temos tido essa capacidade? Temos limpado o nosso coração, limpado o nosso ambiente para que possamos receber esses bálsamos de luz? Essa mensagem justamente nos convida a refletir sobre isso. E aí Emmanuel nos fala, devemos ter a formação de um ambiente adequado. A mediunidade deve ser laboriosamente burilada. Se você tem sensibilidade, se você sente, se você é mais suscetível a essas comunicações, lapide. João, como que faz isso? Através do estudo, através do discernimento, através do equilíbrio. Entendem? É justamente preparar o ambiente para receber essas intuições. Aí ele continua. Preparar-lhes ambiente favorável é essa manifestação. É banir do cérebro qualquer ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. É banir mesmo, falar aqui não. De novo, nós não somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós fazemos do nosso pensamento. Então, um pensamento ruim chegou, desfaça-o, tire-o da sua cabeça. Né? Aí ele coloca, no repouso, quando a gente estiver descansando, ou no trabalho, na atividade, no lar ou na vida pública, atendamos sempre à harmonização e à serenidade. Independentemente se estivermos trabalhando, se não estivermos, se estivermos reunidos ou em vida pública, independente de qualquer situação, nós devemos, ao máximo que nós pudermos, buscar harmonia, calma e serenidade. Aí ele fala, conversando, evitando imagens de irritação ou maledicência. Então, é justamente limpar o nosso campo mental, evitar com que nós abaixemos o nosso padrão vibratório. Evite falar de escândalos e crimes. Comuniquemos alegria, confiança aos que convivem conosco, coragem para sempre praticar o bem.
Os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Assim sendo, devemos sim refletir. Se qualquer alicerce começa pelo meu pensamento, o que eu tenho pensado, o que eu tenho nutrido no meu campo mental. E nós devemos tomar muito cuidado e muito carinho com essa ferramenta que nos é dada, que é a nossa mente. Você tem tido a preocupação com os seus pensamentos? Você tem limpado e purificado os seus pensamentos, nutrido com bons pensamentos, através de boas músicas, através de bons livros, através de boas conversas, porque através desse processo você purifica sua mente e você então tem um ambiente favorável a receber cada vez mais intuições para a evolução de todos nós. Entendem o quão isso é importante? A partir do momento que nós fazemos isso, que nós estamos suscetíveis a receber cada vez mais melhores conselhos, nós conseguimos melhor ajudar as pessoas. Interessante, né? E é com essa ideia que vem a mensagem de André Luiz, que eu achei muito interessante. Nós vamos ler ela aqui na íntegra, para que nós possamos destrinchá-la. O título dela é Influenciações Espirituais Sutis. Eu achei essa mensagem tão válida, porque ela destaca uma influenciação que acontece de maneira tão sutil e que a gente não observa, ou que a gente não julga que seja uma influenciação. E olha que interessante essa mensagem. Vamos juntos. Olha o que o André Luiz nos diz. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem uma causa orgânica, ou seja, sem uma dor, sem algo no corpo, ou moral de destaque, ou seja, você não tem nenhuma conduta que te leva àquilo, você não tem nenhuma característica sua, né, nenhum vício que te leva àquele pessimismo, que te leva àquele derrotismo, seu corpo está saudável, mas há algo que está te levando a essa tendência, ele fala. Avante a hipótese, ou seja, cogite a hipótese, né, de uma influenciação espiritual sutil. Olha o que ele fala. Seja claro consigo, para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Entre os fatores que mais revelam essa condição da alma, inclui-se. Então, será que eu estou tendo uma influenciação espiritual sutil que me leva a esse desânimo, que me leva a esse pessimismo, que está baixando meu padrão espiritual lá para baixo? Como identificar isso? André Luiz destaca alguns pontos bem interessantes. Olha que legal. Se nós tivermos dificuldade de concentrar ideias em motivos de otimistas, ou seja, se eu tenho dificuldade de ter pensamentos otimistas, está difícil ter esse pensamento. A ausência de um ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar em uma leitura edificante. Então, se nós tivermos ali uma dificuldade de ler um livro edificante, fazer uma oração, alerta. Indisposição inexplicável, uma tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Pessimismos, irritações, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade, mas você está forçando até aquela interpretação, levando a algo ruim. Hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência de pranto, querendo chorar, está muito emotivo, muito explosivo, uma carga emocional muito grande. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Então me sacrifica de uma vez, ou ai, coitadinho de mim. Ele continua. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Quantas vezes nós não passamos por essas situações? Sim ou não? Será que nós cogitamos ser uma influenciação sutil? Ele continua. São sempre acompanhamentos discretos eventuais
por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosamente, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsediados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Ou seja, ele fez um questionamento muito interessante. Não se sabe qual causa maior prejuízo. Aquela que realmente se vê que está uma obsessão, que tem todo o processo que a gente fala muito dela e que a gente cura, a gente busca tratamento, ou aquela que acontece de maneira sutil. É aquele azedume, é aquele padrão vibratório que baixa e a gente quase não vê, a gente quase não raciocina sobre ele, quase não pensa que realmente tem uma influenciação ali, e ele causa um desânimo, que desconta em alguém, que tá ali. É mais comum, quase a gente não dá atenção, entende a diferença? Aí ele finaliza. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgiram assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena, ou seja, nesses últimos 15 dias, você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Através de como que eu posso me ajudar? Primeiro, reconhecendo alguma dessas ações que realmente podem ter acontecido. Então, um azedume, uma ideia de querer culpar os outros, de querer se sentir de vítima ou de martírio, de ter esse desânimo, esse cansaço, entendem? Ok, identifiquei, estava tendo, o que eu faço? Humildade. Reconheça, primeiro ponto. Segundo, ore. Peça ajuda. Eleve o padrão vibratório. Tenha ações que o ajudem. João Vitor, situações mais práticas, me ajude. Vamos lá. Você vai fazer isso vira e mexe acontece comigo. Vou fazer uma leitura edificante, por exemplo. Vou ler esse material antes de fazer esse videozinho aqui para nós. E às vezes me dá um cansaço. Às vezes a minha mente começa, não, larga a mão disso. Ou ela começa a embaralhar com um monte de coisas e eu não consigo focar na leitura. Eu falo, gente, eu preciso focar nisso daqui. Uma coisa que me ajuda muito é, antes de fazer essas leituras, respirar, fazer uma oração simples, conectar o meu pensamento. Ok. Às vezes eu faço isso e mesmo assim a minha mente continua muito perturbada. Aí eu faço uma outra coisa. Eu ponho uma musiquinha instrumental ao fundo. Põe no fone ou põe no ambiente da casa mesmo, onde eu estou. E deixo ela bem baixinho e deixo ela lá. Eu sintonizo com ela, escuto ela. E a hora que é como se eu estivesse ouvindo somente ela, eu começo a minha leitura. Sereno meus pensamentos. Estou indo deitar, estou indo dormir. Começa a fazer uma oração. E a minha cabeça começa a pensar em mil e uma coisas e menos na oração. Eu levanto, sento em algum lugar, respiro, faço a minha oração e volto a dormir. Ou na própria cama mesmo, eu levanto. Respiro, tento meditar ali, concentrar e fazer aquela oração. Porque muitas das vezes, Chico falava muito sobre isso, da importância de nós nos prepararmos para o sono. Porque muitas influenciações acontecem durante o sono, que seria ali no momento em que nós estamos desprotegidos, em que a nossa guarda está baixa. Por isso devemos orar e cuidar de nós durante o sono. Impedirmos uma noite tranquila. Impedirmos que a nossa alma, ao então se desprender momentaneamente do nosso corpo, ela possa caminhar por lugares bons e que nos tragam boas lições. Bom, espero que essas reflexões possam ter te trazido aí boas e novas reflexões. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Fiquem todos em paz. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.